O deputado Ricardo Salles, ex-ministro do Meio Ambiente, explicou, em participação na CPI das ONGs, como se cria uma narrativa sobre a Amazônia que traz muitos recursos aos envolvidos na criação da narrativa, mas em nada ajuda o povo que vive na Amazônia, nem tampouco contribui para a preservação da floresta. O deputado explicou que existe uma ação concertada entre ONGs, acadêmicos e membros do governo. Ele disse: a narrativa que se estabeleceu decorre desse conluio existente entre acadêmicos, administradores de ONGs, membros dos governos, que ficam se revezando nessas posições. Ora está no governo, ora está na ONG. Sai da ONG e vai para a academia. Sai da academia, volta para o governo. O outro vai para a ONG e vai para o governo. E um pede dinheiro para o outro, que aprova o projeto, que contrata o outro. Aí, quando o outro sai do governo, ele volta a ser consultor da ONG. Ele sai da ONG, vai para a academia, é encomendada a ele uma série de textos para dar respaldo à narrativa das ONGs, que, por sua vez, estão aliadas com os membros do governo. E ficam essas cirandas, um dando respaldo ao outro, um assinando cheque para o outro, um dizendo que só o outro é que tem legitimidade para falar. Salles exemplificou com uma teoria sobre o desmatamento da Amazônia e disse: e por que eles querem isso? É só por uma questão ideológica? Não. É porque é graças a esse catastrofismo todo que eles vendem palestra. São chamados internacionalmente para ficar alertando sobre isso, sobre aquilo. Quanto mais barulho eles fazem, mais dinheiro essa turma ganha. O deputado resumiu: essa ciranda de membros da academia, membros das ONGs, membros de entidades governamentais e algumas empresas privadas se retroalimenta, estabelecendo uma falsa narrativa, uma campanha difamatória do Brasil e um grande conluio para muita gente ganhar dinheiro. Há 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes, atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos. Controlando as informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca de forma indiscriminada todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 25 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor Benedito Gonçalves impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo.
Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista. Mas o que interessa dessa história é que quando acabou essa confusão toda, nós pegamos os helicópteros do IBAMA e fomos sobrevoar, Márcio, as 3 reservas indígenas que cercam Espigão do Oeste. Roosevelt, Zoró e 7 de setembro. Numa dessas, sobrevoando uma dessas reservas, havia uma fenda no mato, na floresta, onde os indígenas, para deixar bem claro, estavam explorando, estavam garimpando. Estavam as bombas lá funcionando tudo. Quando viram os helicópteros, pumba, correu. Nós pousamos lá, turma correu para dentro do mato, mas depois volta, né? Os mais idosos, as crianças, as mulheres, e ao final veio o cacique. E o cacique virou, Plínio, e disse assim: ministro, governador. Eu falei, você sabe quem? O cara vestido, short, camiseta, não tinha ninguém pelado de cocar lá. Eu falei, vocês sabem que o que vocês estão fazendo é ilegal, não podemos permitir isso. Ele falou, eu sei, mas é o que nós temos para fazer aqui, é assim que a gente sobrevive. Eu falei, tá bom. Você sabe que nós vamos ter que inutilizar essas bombas. Ele falou, pode inutilizar, semana que vem eu compro outra. Aí conversa vai, conversa vem. Esse senhor disse, eu perguntei, quanto que você fatura? Quanto você tira aqui de dinheiro? Ele ficou meio sem graça, tentou se esquivar da resposta, mas no final ele respondeu. Ele ganhava R$40 mil por semana. Ou seja, como é que você vai evitar uma atividade econômica que rende ao sujeito no meio da floresta, lá em Rondônia, lá longe, R$40 mil por semana, simplesmente dizendo, olha, a Greta está muito triste que vocês estão usando a floresta, o Caetano Veloso falou que não vai dar mais show. Não esquece, esses caras não vão parar de fazer isso, porque não tem alternativa econômica. E as ONGs estão fazendo o quê? Pegando esses caras e dizendo, os índios estão sendo explorados. Não estão sendo explorados, são eles que estão explorando. São eles que querem mandar o filho para a universidade, ter carro, ter celular, se vestir adequadamente, ter medicamento. Ou a turma acha que o pessoal vive na Amazônia cozinhando ervas medicinais, idolatrando o Rei Sol, acorda cedo, caça, depois volta no final do dia, faz uma dança para o Rei Sol e vai dormir de novo. Não existe esse índio mais. Nós estamos tratando os indígenas, e as ONGs estão fazendo uma parte desse trabalho, de menosprezar os indígenas, de tratá-los como cidadãos de segunda classe, ignorando as suas aspirações. Segregando. E para terminar a história dos indígenas, que eu não era da FUNAI, não posso ficar falando muito de coisa que eu não conheço a fundo. Nós fomos, quando houve aquelas cartas internacionais, Plínio, inclusive banqueiro brasileiro assinando carta, que está condoído, quer dizer, a raça que mais explora o brasileiro com juros e tudo, vai dizer que está condoído com a Amazônia. Mas enfim, essa turma fez tanta carta, tanto alvoroço em cima do governo, que o vice-presidente Mourão, senador dessa casa hoje, organizou uma viagem para a Amazônia para os embaixadores europeus. Nós rodamos com eles a Amazônia toda. E terminou com a visita em Maturacá, naquele pelotão de fronteira. Houve a apresentação dos indígenas, da tropa, disso e daquilo. Tá bom, senhor? Tá bom? Tudo isso. E ao final, vários dos diplomatas que ali estavam, inclusive a senhora que representava o Reino Unido, estava sem embaixador, o embaixador não tinha recebido as credenciais ainda. Ela foi conversar com um indígena que estava do meu lado, um senhor já. E ela, com sotaque assim, um português bem arranhado, falou assim, posso fazer uma pergunta? Ele falou, pode, claro. Qual é o seu maior sonho? O que você quer? O que você espera? Ele olhou para a cara dela e falou assim, turismo, dólar. Quer dizer, isso, o Yanomami, que é um dos povos
da Amazônia que menos contato tem com os brancos e com as outras culturas. Certamente. Então vejam, meus amigos, a narrativa que se estabeleceu decorre desse conluio, Márcio Bittar, voltando ao tema principal dessa CPI, esse conluio existente entre acadêmicos, administradores de ONGs, membros dos governos, que ficam se revezando nessas posições. Ora está no governo, ora está na ONG. Sai do ONG, vai para a academia. Sai da academia, volta para o governo, o outro vai para a ONG, vai para o governo. E um pede dinheiro para o outro, que aprova o projeto, que contrata o outro. Aí quando o outro sai do governo, ele volta a ser consultor da ONG. Aí ele sai da ONG, vai para a academia. É encomendado a ele uma série de textos para dar respaldo à narrativa das ONGs, que por sua vez estão aliadas com os membros do governo. E fica essa ciranda, Esperidião, a mim, senador. Um dando respaldo ao outro, um assinando cheque para o outro, um dizendo que só o outro é que tem legitimidade para falar. Exemplo típico é essa teoria do tipping point, que é obra de dois acadêmicos, um faleceu recentemente, não sei se é tão recente assim, mas faleceu acho que no ano passado, que criaram esse ponto de não retorno, tipping point. Eu tive um debate longo com esse senhor, um dos autores. Tem um brasileiro, que é o Carlos Nobre, e tem um americano, que já faleceu, Thomas Lovejoy. Eu estive com o Lovejoy no Woodrow Wilson Center, em Washington. Fizemos um grande debate, estavam os presidentes das principais ONGs americanas, e estava o Lovejoy. E nós fomos debater, num dado momento, eu falei, eu queria que o senhor me explicasse com base em que o senhor decidiu que 25% de desmatamento na Amazônia é o ponto de não retorno. Ele não está dizendo 20. Ele dizia 25. Eu quero que o senhor me explique de onde saiu esse número 25. Bom, um embromation total. Não tinha nada de científico ali. Aquilo era uma teoria totalmente produzida em cima de assumptions, né? Presunção, presume isso, achismos em português. Achismos. Não, a gente pode ser de A a Z. Então nós vamos pôr B. Não, mas peraí. Você não falou que é de A a Z que pode ter aqui? Não, mas é que... Por que é de A a Z e ele põe B? Porque o que interessa para ele é A. Então ele não faz uma média ponderada das possibilidades. É tudo tendencioso. Tudo. Todos os pressupostos do raciocínio do tipping point são coisas imateriais, intangíveis, que têm um alto grau de suposição e que a suposição sempre milita para o lado, sempre pende para o lado mais catastrófico. E por que eles querem isso? É só por uma questão ideológica? Não. É porque graças a esse catatosfrismo todo, é que eles vendem palestra, são chamados internacionalmente para ficar chamando, alertando sobre isso, sobre aquilo. Quanto mais barulho eles fazem, mais dinheiro essa turma ganha. Faz umas baita campanhas internacionais contra isso, contra aquilo, e no final da campanha vai lá, colabore, 1-800 não sei das quantas, para $5 digite 5, para $10 digite 10. É grana. Aqui, recursos internacionais, Márcio, fluem enormemente através dos governos, não só do governo federal, como dos estaduais também. E fica para o governo federal a obrigação de ficar prestando conta. Quer dizer, estão fazendo filho na barriga dos outros. Nós estamos recebendo dinheiro de fora em projetos que nós não escolhemos, com metas que nós não estabelecemos, para contratar ONGs e grupos e associações e acadêmicos com os quais nem sempre nós concordamos. E se a gente nega, diz, não, se é nessas condições eu não quero. Eles fazem um tremendo escarcéu dizendo, Brasil abre mão de dinheiro para tal coisa. Não, não é que eu abri mão de dinheiro para tal coisa. Você não vem mandar no Brasil. Você não vem aqui fazer filho seu na minha barriga. Esquece. E aí você tem uma gama enorme de ONGs na Amazônia que são resultado direto disso.
direto desse tipo de coisa. O setor privado, há 10 anos atrás, mais ou menos, percebeu que precisava cooptar, a palavra é essa, cooptar, certas ONGs e certos acadêmicos para calar a boca dessa turma. E como é que faz a cooptação? Dinheiro. Como é que essa turma cooptou? Começou a patrocinar a viagem dessa turma lá fora, começou a patrocinar seminário, começou a patrocinar estudos acadêmicos, criaram, inclusive, uma frente chamada Coalizão Brasil, Clima, Agricultura e Floresta. O que é aquilo? São uma série de empresas que exportam e que, para não terem os seus nomes atacados no mercado internacional, quase que corrompem ou subornam os acadêmicos e as ONGs, dando dinheiro a dar com pau, pelo amor de Deus, não fala do meu caso. É frigorífico, é empresa de óleo de palma, é um monte de coisa. Só que com isso está se criando um monstro que está engolindo, Zequinha, está engolindo o Brasil. Porque, embora eles lá fora não façam o que falam, querem que a gente faça de graça. Veja a Alemanha. A Alemanha, com essa guerra da Ucrânia e da Rússia, precisou religar suas termoelétricas a carvão. Não perguntou nada para ninguém. Religou as termoelétricas, cortou, sei lá eu quantos mil hectares de floresta, que tinha mais de 4.000 anos lá para fazer carvão, e toca-lhe pau. Os Estados Unidos acabou de aprovar, 4 meses atrás, o aumento expressivo de exploração de petróleo no Alasca. Justo o Joe Biden, que é o cara que fica enchendo o saco do mundo inteiro com esse programa dele de temas ambientais, e o governo dele aprovou o aumento substancial de exploração de petróleo no Alasca. Não perguntou nada para ninguém. A Noruega, que é a grande benemérita do Fundo Amazônia, eu já vou falar dele em especial, não bastasse explorar petróleo, e é rica graças ao petróleo, não bastasse caçar baleia, agora vai explorar terras nobres no fundo do Mar do Norte. Perguntou nada para ninguém. Vai fazer e acabou. Só nós que ficamos recebendo essa carga de peso na consciência, de peso nas costas, dessa turma que, por ignorância, má fé ou dinheiro, corrobora esse tipo de coisa. O Fundo Amazônia, em 10 anos, recebeu $1 bilhão, 900 milhões da Noruega, 100 milhões, ou quase 100 milhões da Alemanha, e um pouquinho da Petrobras. Para onde foi esse dinheiro? Primeiro que o BNDES escolhe os projetos, dá o dinheiro e não fiscaliza nada. Nós, à época, pegamos os 94 contratos no BNDES de recursos do Fundo Amazônia para projetos, pedimos cópia integral das pastas, não nos deram, tivemos que pedir a ajuda da CGU para poder ter acesso às pastas. E ao analisar pasta por pasta, o que nós vimos? Um monte de projeto, mas de quilo, desde a Associação das Quebradeiras de Coco do Sul do Maranhão, até, por coincidência, acho que tinha alguém do Maranhão lá no Ministério, mas não tenho certeza. Um monte de ONG recebendo valores vultosos, mas gastando boa parte desses valores com o salário dos próprios membros das ONGs, com estadia dos membros das ONGs, com passagem aérea dos membros das ONGs. E para o destino final, senador, daqueles que deveriam se beneficiar dos recursos, quase nada. Além disso, recurso para as prefeituras fazerem ajuda aos agricultores para preenchimento do Cadastro Ambiental Rural, do CAR. Teoricamente, uma ideia boa. Ensinar o produtor rural, auxiliá-lo no preenchimento do sistema do CAR. Até aí, ok. O problema é que o diabo mora nos detalhes, não só dos contratos das ONGs, quanto dos contratos das prefeituras e dos governos de estado. Com relação às prefeituras, o que nós verificamos? A prefeitura tinha lá 10 mil agricultores para receber auxílio.
estabelecia-se um valor, vamos dizer, R$1.000 por agricultor. A prefeitura contratava uma ONG para ajudar a prefeitura a prestar esse serviço. Dos 10 mil, portanto, verba de 10 milhões, né? 10 mil a R$1.000, 10 mil. Estou chutando o número aqui, mas tem que olhar lá. Dos 10 mil, só 1.000 fizeram o cadastro ambiental rural no final, naquele município. Quanto recebeu a ONG? Ou o município, na verdade, repassou parte para a ONG? 10 milhões. Então é tudo pretexto para mandar dinheiro para o destinatário final. Contratos os mais estapafúrdios. E um grande envolvimento, como eu disse, de autoridades governamentais. Portanto, para encerrar aqui, depois poderia ir um pouquinho mais longe, mas eu quero abrir para o debate aqui, para as perguntas. Essa ciranda de membros da academia, membros das ONGs, membros de entidades governamentais e algumas empresas privadas, essa ciranda se retroalimenta, estabelecendo uma falsa narrativa, uma campanha difamatória com o Brasil e um grande conluio para muita gente ganhar dinheiro. Obrigado.